Olá, seja bem-vindo ao Ipcom Podcast. E o tema de hoje é como planejar experiência no varejo. Mas antes da gente ir para o tema, eu queria convidar vocês a mandar uma mensagem aí para a gente no chat, dá um salve aí para a gente, uma boa noite. E já vai dando like aí, né? Porque esse conteúdo a gente está fazendo com muito amor, muito carinho para vocês. Compartilha esse conteúdo no seu grupo de WhatsApp, no seu grupo de Telegram, manda na sua lista de e-mail, quando você sair para almoçar, para jantar com o teu amigo supermercadista, dono de padaria, dono de supermercado, de hortifruti, fala com ele sobre o Ipcom Podcast, porque a gente está fazendo isso com muito, muito amor, muito carinho e especialmente para vocês. Legal? E hoje o tema super mega especial aí, Júnior. Como é que tá a sua expectativa para hoje? Não, hoje vai ser bem legal. Tô bem animado aí para esse podcast. Legal. E a gente está aqui com esse convidado que é, cara, sensacional, um fera aí do segmento. Ele que é, me corrige se eu estiver errado, economista, administrador, autor de um livro super recomendado na plataforma Udemy e criador de conteúdo na Udemy. Ele que já passou por empresas do calibre aí da Colgate, da Ambev, da Souza Cruz. E está aqui com a gente hoje o professor, e é professor da Fundação Getúlio Vargas, e atua no Centro de Excelência de Varejo, na FGV também. E está aqui com a gente para esse bate-papo super especial para falar sobre a experiência, né, de compras no varejo. Professor Ronildo Vaz, muito obrigado pelo convite. É uma honra, um prazer ter você aqui conosco, professor. Eu aqui agradeço aqui o convite de vocês. Obrigado, Henrique. Obrigado, Júnior. Obrigado, Simone. Tá? E vamos conversar um pouquinho aqui como é que a gente pode aí auxiliar os varejistas, né? É um tema que hoje em dia está sendo muito, muito procurado, né? E como a gente faz para planejar essa experiência, para se destacar e cada vez mais se relacionar aí melhor com os nossos clientes também. Então, um grande prazer aqui. Vamos fazer um bate-papo bastante legal, que a gente possa aí trocar bastante ideias, né? E dar o destaque necessário para esse tema, né, que é bastante importante hoje em dia, principalmente para conquistar vantagem competitiva também, que é um ponto importante. Legal. E é isso aí, piconianos. E aqui na descrição, a gente vai deixar para vocês todo o material para que vocês possam ter contato e se relacionar com o professor. Então, no canal de... Você prefere professor ou Ronildo? Ronildo. Então tá bom. A gente vai deixar Dizem que professor é um eterno aprendiz, né? E eu me caracterizo dessa forma. Eu estou sempre aprendendo, né? E quanto mais você aprende, obviamente, mais você aí auxilia a ensinar, né? Então eu prefiro o Ronildo. Legal. Então, todos os links para os canais de comunicação do Ronildo vão estar aqui na descrição, o link para os cursos na Udemy, o link para o canal dele no YouTube, enfim, link para o livro dele na Amazon. Então, não deixem aí de contactar o professor através dos canais de comunicação dele. Olha eu aqui, professor. Ronildo. É o respeito. Não, fica tranquilo. O respeito é mútuo também. E que eu acho que é importante nesses bate-papos, gente, é o aspecto de cada vez mais a gente levar essa ideia, né, de fazer planejamento de experiência, né? E eu queria começar fazendo uma pergunta para vocês, só para a gente puxar aí um pouquinho a conversa. Estou pegando vocês desprevenidos, né? Essa é a intenção mesmo, né? E eu gostaria que vocês lembrassem de uma experiência que marcou vocês aí, numa situação que você fala, puxa, um trabalho feito por essa empresa foi muito legal, eu me lembro até hoje quando eu passei por aquela situação. Então, alguém aí, você, Simone, Júnior, né, conseguem aí me dar uma visão de uma experiência? Puxa lá um pouquinho na memória, só para a gente poder começar esse papo. Você é um cara bom de experiências, né, Júnior? Uma experiência que a nossa empresa proporcionou, que a gente... Experiência pessoal, alguma coisa que você fala, puxa, isso foi muito legal que uma empresa fez comigo, eu gostei bastante. Vamos lá. Senão eu falo uma minha, não tem problema, mas eu gostaria de começar com vocês. Eu tenho várias. Começa aí, então. Não, eu e a minha esposa, uma vez, a gente saiu para... Ela precisava de um tênis porque ela queria começar a correr,
né? E a gente foi numa loja, a gente estava numa viagem de férias, e a gente foi numa loja que não é dessas muito conhecidas, né? Loja da ASICS, não era uma loja dessas de distribuição de tênis. Sim. E o vendedor, assim, o cara, ele foi, assim, extraordinário. Desde o processo do primeiro contato, ali com a gentileza, no atendimento, tudo, mas também como orientar ela no processo da escolha do tênis, assim. Ele colocou ela numa máquina que eles tinham para identificar o tipo de pisada, né? Mostrou as opções que havia na loja disponível para o tipo de pisada dela. Então, ele foi, assim, perfeito em todo o processo de atendimento para que ela tomasse a decisão da melhor maneira possível. Olha que interessante. Você tem alguma outra também, Júlio? Eu vou falar uma que foi até recente, que foi na parte de atendimento, né? Depois eu até levei isso daí lá para a empresa, que foi a Netflix. Sim. Porque o meu cartão foi clonado e eu acho que eles devem pegar vários números de cartão e o primeiro que ele tenta fazer é uma compra na Netflix, que acho que é R$40. Aí, opa, esse cartão passou, vou tentar passar no Mercado Livre e tal. E eu falei, nossa, mas como que eu vou ter que ligar para a Netflix, né? Porque nem sabia se eles tinham algum telefone, né, e tal, porque é tudo online hoje. E acabei conseguindo ligar para a Netflix. E aí eu falei com um atendente lá e a gente já sabe, assim, quando a gente liga para algum lugar, a gente já espera um atendimento, assim... fala, pô, vai ter que falar com uma pessoa, aí a pessoa vai passar para outra pessoa, vai passar para outra pessoa. Só que a pessoa me atendeu de um jeito, não, eu vou resolver esse problema. Ela atendeu de um jeito que passou tanta segurança e foi tão rápido. Sim. Falou assim, eu vou resolver esse problema, a gente está aqui para te ajudar, vamos lá. E mesmo nos momentos que ela tinha que falar com outras pessoas ou pesquisar alguma coisa no sistema, passava uma segurança assim de tipo, nossa, ela vai resolver meu problema. Que é diferente de algum outro tipo de lugar que você liga e fala assim, nossa, agora eu vou ficar mais 30 minutos aqui esperando. Vou ser transferido para outra pessoa, e assim vai. Foi rápido, a pessoa mostrou que ela queria resolver e no fim das contas resolveu. Falou em que momento foi feito o débito, estornou o débito, falou que... além de resolver o problema, assim, passou muita segurança e eu já tinha cancelado o cartão no momento e tal. E assim, foi uma coisa que eu não esperava, né? Sim. Então foi algo... Te surpreendeu. Foi algo surpreendente pelo modo que quando a gente vai, às vezes, fazer uma ligação, o que a gente já espera. A gente já espera que vai demorar, já faz na hora do almoço para falar assim, não, eu vou ir almoçando e vou esperando aqui no telefone. E foi o contrário, foi rápido, foi eficiente, foi... resolveu o seu problema. Resolveu muito rápido. E a empatia que teve com você, Exato. mesmo que tenha sido de uma forma online, foi bastante sim. agradável para você se relacionar. Exato. Eu vejo na experiência dos dois, olha o que isso provoca, emoção. Né? Então, a gente tem que cuidar da emoção. Né? E quando você vê esse processo, né, de você promove essas empresas de uma forma espontânea, que é isso que as empresas mais buscam. Né? O que as empresas efetivamente buscam dos seus clientes? Né? Conquistar a lealdade. Mas não aquela lealdade simplesmente, que é uma lealdade comportamental. Olha, tem aquela padaria legal que está perto da minha casa, eu estou sempre lá, mas ela não oferece nenhum diferencial, ela tem uns produtos legais, né? O dono é bacana, mas para por aí. A partir do momento que eu entro num processo de lealdade emocional, eu escuto isso aqui. Você puxa na memória, a memória vem, você fala bem, e isso cria vínculo. E é isso que as empresas querem. Vínculo emocional, lealdade emocional. É muito bacana isso. E tudo isso você precisa planejar. Não é? Não é uma coisa que simplesmente você fala, olha, como é que eu fiz para treinar esse funcionário? Como é que eu incuti esse sentimento nele, né, para que ele pudesse, você se sentir e falar, puxa, olha o brilho no cara, nos olhos do cara falando, puta, eu me senti bem com aquele treinamento. Eu vi você falando para mim, você falou, você me convenceu, cara. Essa empresa parece legal. Ela me resolveu o meu problema. Né? Eu percebi, olha que você colocou para mim, eu percebi o interesse daquele funcionário em resolver o meu problema. Não é? Uhum. Isso, para mim, mostra como a empresa está se preocupando, tanto na formação desse profissional que trabalha lá, ele se sente o dono.
E como é que eu faço para planejar isso? Né? Eu tenho que começar, né, a estruturar isso dentro da minha organização para fazer com que você se sinta desse jeito. A mesma coisa aqui com o Henrique. Poxa, eu achei muito legal. Quer falar o nome da empresa? Não é importante. É importante, isso não é privilégio de empresa pequena ou de empresa grande. Né? A gente sente o exemplo aqui de uma Netflix, mas pode ser o exemplo de uma empresa, né, que já começa a ter essa cultura. Poxa, que legal, levou a minha esposa a experimentar o tênis. Olha que coisa fascinante. E identificar o tipo de pisada. Identificar o tipo de pisada. Ele não está só preocupado em vender o produto para você. Ele está preocupado em indicar um produto que seja mais adequado para você e que você se sinta feliz. Eu tive uma experiência na loja da Apple que o meu filho queria um tablet e eu não tinha muito conhecimento. Ele me passou mais ou menos a informação, eu passei para o vendedor e no contato do vendedor eu também já percebi aquela empatia. Eu tinha uma noção, olha, talvez seja esse modelo. Ele me indicou esse modelo. Mas a partir do momento que eu fui conversando com o vendedor, sabe o que ele me falou? Ele não me tentou vender o mais caro. Aí eu comecei a adquirir a confiança desse vendedor. Ele foi naquilo que eu estava precisando. Ele falou, senhor, isso aqui, o senhor pode até levar. Não tem o menor problema em relação a isso. Ele é quase o dobro do preço, assim ele falou. Mas o senhor não vai utilizar todos os recursos dele. Para a necessidade do seu filho, que o senhor está me falando aqui, isso aqui é bom também. Ele vai gostar. Olha o nível. Né? Você acha que eu não vou falar bem dessa empresa? Você acha que eu não vou criar um vínculo com essa empresa? Porque ele está preocupado comigo, com a minha necessidade. E não simplesmente só com a necessidade da empresa. É esse ponto que a gente precisa fazer essa virada. Então, planejar a experiência é uma coisa, é um processo. É uma coisa que precisa ser trabalhada. Né? Então, quando a gente fala, pomba, para atingir esse nível, eu estou falando de quê? Treinamento de funcionário. Eu estou falando, o que mais que eu estou falando? Eu estou falando em dar empoderamento do teu funcionário. Você precisa empoderar o cara. Não é? Eu planejo esse tipo de coisa. O processo decisório de compra de celular, todo mundo faz isso. Você compra o celular, né? Vai lá na internet, pesquisa. E, segundo pesquisas aí de mercado, dessas próprias empresas, metade compra na própria internet, metade vai na loja. Só que quando o cara vai na loja, não prepara o vendedor para lidar com aquele funcionário. Olha, eu quero o mesmo preço que eu vi lá na internet. Mas será que eu consigo fazer? Como é que a gente lida? Olha, eu não posso fazer aquele mesmo preço, senhor, mas eu posso lhe oferecer aqui uma capa especial, eu posso te oferecer. Então, eu preciso preparar as pessoas, eu preciso empoderar as pessoas, né, para que elas possam lidar, né, com os seus clientes aí da melhor forma possível, né, para que eles se sintam valorizados. Outro ponto importante, se sentir valorizado. Quando o cliente se sente valorizado, ele confia em você. Ele vai falar bem de você. E ele te encantou, ele te surpreendeu. Você falou uma frase mágica, ele me surpreendeu. Esse é o verdadeiro estágio, esse é o ápice do relacionamento. Você começa a surpreender, não só fazer o básico. Uma coisa é você resolver o problema ali básico, tirar atrito dentro do processo, passar informação relevante, é bacana também, mas você começou a surpreender o teu cliente, cara, que você falou, eu não me esperava esse tipo de produto. Pronto, você já está no nível de oferecer experiências aí para o teu cliente de uma forma bastante relevante, né, e que ele vai levar em consideração. Então, a gente hoje está competindo muito mais por experiências do que simplesmente venda de produto e de serviço. Agora, eu como um varejista, eu estou preparado para criar experiências para os meus clientes? Eu estou planejando? Não é fácil chegar nesse ponto. Que tipo de experiência que eu posso planejar para os meus clientes? Tem 4 modalidades aí que a gente pode trabalhar. Aí que eu falo. Aí que entra, né, a formação, o preparo para proporcionar isso, que os funcionários levem isso para os clientes. Então eu falo primeiro em experiência de descoberta. Pô, professor, o que é experiência de descoberta? Olha, o que você está proporcionando de conteúdo relevante para o teu cliente? Tanto em rede social, tanto no teu site, tanto dentro da sua loja. Você está passando as informações necessárias para o teu produto, você está informando. Então, isso é informação, experiência de descoberta. O cara descobrindo alguma coisa. Você colocou um aspecto muito... Olha, ele foi lá e identificou a pisada da minha esposa para oferecer
o tênis correto, que fosse mais adequado para ela. Então, isso para ela é uma experiência de descoberta. Então, eu planejo isso. Então, a primeira caixinha é experiência de descoberta. Segunda caixinha é experiência de compra. Como é que eu faço para facilitar a experiência de compra para o meu cliente? Poxa, estou cuidando da minha ambientação da minha loja? Ponto importante. É uma ambientação legal? Tem uma sinalização legal dentro da minha loja? Ah, tem, não tem. Preciso melhorar a questão do planograma, né, que é o mapa da gôndola, né? Está implantado aqui, eu tenho uma organização de exposição dos produtos na prateleira, então isso é experiência de compra. Os vendedores, eles estão treinados, eles interagem com o pessoal de loja. Ah, eu estou num autosserviço, é muito difícil, né? A gente fala, estou no supermercado, é muito difícil. As pessoas estão sempre com pressa. Será? É muito caro fazer uma degustação. Será? Né? Para desenvolvimento de um produto dentro de uma loja. Como é que você vai conhecer um novo produto se você não experimenta? Faz parceria com o teu fornecedor. Utiliza o caixa. Dá uma amostra. Simpático, não é? Olá, bom dia. Hoje vem lá o dia do seu aniversário. Bacana, só falar o dia do seu aniversário. Pô, legal, muito obrigado por me cumprimentar. Tá aqui um chocolatinho para o senhor. Pô, surpreendeu. Puta, que legal. O teu funcionário do caixa sendo utilizado para criar vínculo com o teu cliente. Então, falamos experiência de descoberta, falamos de experiência de compra, tem a experiência de engajamento também. Como é que eu faço, né, para proporcionar experiência de engajamento? O que eu faço? Cartãozinho de fidelidade. É uma forma de engajar cada vez mais os teus clientes. Muito importante essa questão, não é? Então, o meu programa de fidelidade ali, você pode fazer uma coisa mais simples, né? Começar a pegar os dados desse seu cliente, né? Fazer as questões de direcionar promoções que sejam do interesse dele, você começa a conhecer o cara melhor. Você faz um trabalho de gamificação, ele vai ganhando pontos, né? Para trocar por brindes futuros aí que ele tem. E você pode até surpreender ele também. Né? Outra vez a questão da surpresa. Poxa, eu não esperava que eu participar desse cartão fidelidade aqui, estou há 10 anos, você me dá uma coisa, uma caneca estilizada com meu nome, cara. Puta, que legal, para tomar a cerveja que eu mais gosto. Coisa simples, não precisa de sofisticação. Experiência de engajamento. E, por fim, experiência de pós-venda. Né? Como é que você faz para dar continuidade com o teu cliente dentro desse relacionamento? Poxa, estou conversando com o meu cliente, vocês principalmente, né, estava brincando aqui, né, a gente estava conversando antes de começar o podcast, que é justamente, né, tá legal, meu sistema bacana, útil, funciona, tem uma série de funcionalidades. Teu cliente está utilizando as funcionalidades? Ah, tá utilizando. Não, tem oportunidades de utilizar mais funcionalidades. Então, como é que eu faço o meu pós-venda para que ele realmente utilize mais essas funcionalidades? Então, eu tenho que planejar. Então, essas 4 áreas são extremamente importantes, né? Que tem ciência por trás. Então, a gente fala de experiência, né? Mas a gente tem que competir e identificar e formar pessoas que sejam planejadoras de experiência. Experiência de descoberta, experiência de compra, experiência de engajamento e experiência de pós-venda. Tá bom? Então, eu acho que esse é um ponto importante, né, para a gente poder tratar isso dentro das estratégias, né, para varejistas, que é um ponto importante. Você sabe, Ronildo, que ouvindo tudo que você falou, me remeteu a uma época que eu estava começando a minha carreira, assim, e também a ter poder de consumo, né? Sim. Não sou tão velho assim. Se você está vendo, eu acho que eu já estou enterrado aqui. Mas era uma época que a gente só pensava em preço. Exato. Né? Só em preço. Agora, hoje em dia, por exemplo, quando eu saio quando a gente sai, eu e a Sabrina, e pensando nesse universo de supermercado, o supermercado, hortifruti, padaria, uma das primeiras coisas que a gente pensa, Ronildo, a loja é limpa. Sim. Né? Ou seja, parece que existe uma jornada Exato. até a gente pegar e, Bom de ponto. fato, concluir a compra. Né? E você falou de aspectos que, para mim, são super importantes, né? Porque a layoutização de uma loja, se é uma loja pensada, se existe um circuito, né? A maneira como a gente expõe o preço. Né? Então, tem N fatores hoje
pra gente Se conduzir preocupar. esse cara, né, numa jornada, nesse consumidor, esse shopper? Você tem razão. Varejo é detalhe. Né? Sempre vai ser detalhe. Então eu tenho que estar me preocupando o tempo todo, porque é uma dinâmica muito intensa dentro do varejo. Você tem muita coisa para cuidar, não é? Então não é um processo que você se descuida e tenha que focar. Obviamente, a gente está falando aqui num ponto que você colocou, preço. Legal. A questão do preço, ela é o principal fator de decisão para a grande maioria dos produtos, para a grande maioria das categorias. Num processo de hierarquia de decisão de compra, para muitas categorias o preço é importantíssimo. Bacana. Bacana. Então temos que lidar com isso. Porém, o quão eu tenho de conhecimento, né, daqueles clientes efetivamente que dão essa grande importância para o preço e quão eu tenho de conhecimento para aqueles clientes que valorizam outras coisas. Esse é o ponto importante. Tem cara que valoriza experiência, velho. E eu nunca dei atenção para esse cara. Você me colocou aqui esse ponto agora, pô. Então, cabe um pouquinho a gente refletir, por isso que eu falo. Ponto fundamental dentro do varejo. Conheça os seus clientes. Vamos tratar de uma terminologia muito utilizada em marketing. Conheça o seu shopper. Né? Porque hoje tem uma ciência chamada shopper marketing. Né? Shopper marketing, né, ela vai te proporcionar que você conheça esse teu cliente, né? Que você proporcione experiências para ele relevantes, né? E que principalmente você como um varejista, né, tem que usar, por exemplo, o teu RP para fazer um trabalho de segmentação. Pomba, se eu conheço esse cara que valoriza preço, você não vai negligenciar esse cara. Ah, não, eu vou descartar. Cara que gosta... Não, peraí, não é assim que a coisa funciona. A partir do momento que eu segmento, eu entendo isso, tem um supermercado nos Estados Unidos chamado Kruger. Ele identificou 4 perfis de clientes. Aquele cara que valoriza preço, os caras econômicos, né, que estão atrás de preço, mas ele identificou outros perfis também. Aqueles caras que valorizam. Ele classificou isso como integração com a família, pessoas preocupadas com a família, pessoas em dieta. Olha só, foi um segmento importante para eles. E aí eles falaram o seguinte, olha, quase metade da população dos Estados Unidos faz dieta. Interessante. Fala a verdade aqui, né, Simone? Entre as mulheres também, entre nós, pô, algum momento você vai fazer uma dieta na tua vida. Eu inclusive, estou precisando. O último podcast que eu me vi, olhando, eu falei, não, dá. Sabrina. Falei, olha, cliente econômico, cliente que valoriza a família, cliente busca dieta e um outro ponto é cliente que valoriza muito a saudabilidade, produtos saudáveis e tudo mais. Porra, você tem mais 3 além do preço que você precisa trabalhar, velho. E desses caras aqui que é onde você muitas vezes vai gerar aquele dinheiro adicional para o teu negócio. Você só está falando desse aqui, mas esses outros 3 aqui, como é que eu me relaciono com ele? Então esse mercado fez um puta de um trabalho de segmentação, identificou essas pessoas, utilizou RP, utilizou pesquisa, fez pesquisa qualitativa também, esses 4 grupos. O que ele fez? Vou direcionar as minhas ações promocionais para cada grupo de clientes. Eles aumentaram as vendas, obviamente esse supermercado é bastante grande, o Kruger, em mais de 10 bilhões de dólares em um ano. Fruto desse trabalho, conheça o teu cliente, conheça o teu shopper, segmente esse cara, entendeu? A partir do momento que a gente tem essa noção, fica muito mais fácil oferecer coisas que as pessoas querem. Pô, o cara me ofereceu vinho, eu só tomo cerveja, velho. Pô, não tem mais cabimento hoje em dia no varejo você não ter essa profundidade de saber quem vai na tua loja. Não dá mais para acreditar nesse tipo de coisa. Então, isso é bastante importante, né? E a gente tem que usar as informações, o famoso dados, né? Empresa voltada a dados, né? Analytics, muito importantes esse tipo de situação. Então, são coisas do nosso dia a dia que vão te proporcionar que você tenha um resultado melhor. Não estou falando aqui que a gente tem esquecido o cara de preço. Eu sou um cara, para algumas categorias, o preço para mim é importante para caramba. Mas lógico. Produtos que não têm uma grande diferenciação, mas produtos que eu sou apaixonado,
velho, puta, eu gosto daquela cerveja, puta merda, não sei o que, papapá. E ela não é, às vezes, a mais barata. Criou um vínculo emocional comigo. É difícil, então eu preciso, né? Como é que eu posso cada vez mais encantar esse cara para ele comprar essa cerveja dentro do meu negócio? O que eu tenho que fazer de diferente com ele? É aí o planejamento da experiência que a gente falou anteriormente, entendeu? Sim. Eu tô lembrando de uma experiência, duas, né? Mas uma é um cliente nosso que, depois da implantação do CRM, ele fez uma parceria, foi uma parceria, foi um evento com uma marca de cervejas especiais, e aí ele pegou os 50 clientes que em um período compraram mais cervejas especiais e chamaram eles para uma degustação. Olha que excelente. Então, assim, acho que para quem foi chamado, eu imagino que foi uma experiência, assim, ele ganhou de vários lugares. Aí foi uma experiência legal para o cliente que vai continuar comprando com eles. Foi uma experiência legal para o fornecedor que agora pôde expor o portfólio dele, mostrar os produtos. Cervejas. Então, assim, é um case aí que dá para ser feito, né? Com vinho, enfim, né? Com carne. Posso só adicionar uma variável aqui a esse comentário do Júnior? O Olegário, que também é da FGV, ele trouxe um estudo para a gente que é a relação entre os clientes fiéis e o faturamento das lojas. Sim. Então, assim, com base numa pesquisa que eles fizeram, aproximadamente 25% dos clientes fiéis, aí eu não estou nem falando do cliente que está cadastrado no clube, porque tem clientes que estão cadastrados e se identificam, e tem clientes que não vão se identificar, mas que são fiéis. Exato. Né? Representam aí em torno de 40% até 60% do faturamento. Exatamente. Conheça os seus clientes, não é? Conheça os seus clientes. Não tem como, hoje em dia, né, a gente não saber quem são esses caras. Em marketing também, os heavy users, né, aquelas pessoas que consomem ali acima da média. Para uma série de categorias, né, entre 20% e 30%, você já chega a consumir 70%, 80% da categoria. Velho. O que nós estamos fazendo para esses caras? Tratando-os como iguais. Entendeu? Então, essa questão é bastante importante. Então, a gente precisa dedicar um tempo, né, de planejar isso e levar isso em consideração dentro das nossas estratégias. Né? A questão da cerveja. Eu estou acompanhando o segmento. Para um varejista é importante. Né? Como é que estão as características dessa categoria? Nos Estados Unidos, por exemplo, a cerveja artesanal representa 20% do faturamento de mercado. Aqui no Brasil, a gente deve estar chegando, não sei, posso estar errado, em torno de 3% a 4%. Olha o gap que você tem aqui. São mais de 600 cervejarias aqui no Brasil que produzem cervejas especiais. Então, eu falo, você tem um espaço muito grande para explorar isso. Como é que eu traduzo isso na loja? Aí também um pouco do fabricante, e eu também gosto de ressaltar, a relação em varejo. Você consegue desenvolver muitas coisas sozinho, pelo seu talento, pela tua força de vontade? Lógico. Né? Varejistas no país são guerreiros, mas, ao mesmo tempo, eu gosto muito de reforçar que o teu sucesso pode ser muito maior, inclusive dentro do meu projeto, lá do meu curso de gerenciamento de categorias. Eu trago um exemplo prático mostrando que fazer gerenciamento de categorias em conjunto é muito mais o resultado é muito maior do que você fazer de uma forma isolada. Então, varejo depende muito dessas relações com os seus fornecedores também. Por quê? Isso traz muito aprendizado para o varejista e geração de insights. Né? Aquele falou, pomba, vamos fazer isso com a cervejaria? Pegar meus 50 melhores clientes, trazer os caras aqui dentro da loja. Depois você acompanha, né? Você mede os resultados para verificar, né, o quanto isso trouxe de resultado também. Você vai se impressionar. Agora, eu estou traduzindo, por exemplo, uma estratégia de cerveja para segmentar, de repente, de uma forma diferente da minha loja. Uma cerveja IPA, uma cerveja Pilsen, uma cerveja, né, comum. Então, criar condições de você fazer um destaque, né, de fazer algum trabalho diferente junto com o teu fornecedor para que eu possa fortalecer essa categoria dentro do meu negócio. Entendeu? Então, é um trabalho de parceria também. Né? Então, a gente sempre tem que se preocupar no varejo para proporcionar esse tipo de coisa.
Legal, legal. E, Ronildo, assim, como que você enxerga a relação entre o gerenciamento de categoria, né, e como o gerenciamento de categoria como ferramenta pode ajudar nesse processo? Olha, de melhorar a experiência, né? Nossa, em vários aspectos, né? Antes do gerenciamento de categoria, a gente sempre falava muito. Primeiro ponto, né? Como eu disse, é bom fazer gerenciamento de categorias, né? Junto com o fornecedor, porque você aprende mais. Você conhece muito do shopper da tua loja, mas o fornecedor conhece muito do shopper da categoria. Então você tem que dividir conhecimento. Então, cada vez mais você divide conhecimento, facilita todo o teu processo de atingir resultados melhores. Esse é o primeiro ponto. E quando você fala em gerenciamento de categorias também, quando ele começou lá atrás, na década de 90, obrigado aqui, parada para o café. Você vê que, assim, aqui a gente tem que pensar na experiência. Experiência de quem está falando, porque senão a voz pode falhar. Aí a gente fica numa situação delicada, né? Obrigado. Não, obrigado. Bacana. Então, gerenciamento de categorias, quando ele começou lá com o Brian Harris, inclusive eu o conheci, fiz curso com ele, é uma pessoa formidável, é um professor também, tem uma consultoria. E trouxe uma grande inovação aí para o varejo. Eu acho que hoje está, às vezes, até muito pouco... Nasceu no Walmart, né? Não? Olha, os projetos iniciais foram feitos primeiro nos Estados Unidos. Inclusive, eu tive no Walmart para aprender gerenciamento de categorias lá nos Estados Unidos, quando eu estava aqui por uma empresa. E o gerenciamento de categorias era muito mais voltado quando a gente fala para as táticas, né? As táticas das categorias, a tática de sortimento, tática de preço, tática de exposição de produto, tática de promoção. Então, isso era o mote. Então, a gente era bastante focado, né, dentro dessas questões, ainda bastante importante. Mas o que a gente vem evoluindo hoje em dia? Gerar experiência. Então, isso tem que se agregar também dentro do gerenciamento de categoria, e aí você utiliza essa criatividade. Né? Como é que você vai planejar uma questão como essa, né, de convidar todos os teus clientes, né, para participar de um grupo de cervejas especiais, se ele fez essa identificação dos principais clientes? Então, hoje você está trazendo uma série de inovações do gerenciamento de categoria para dentro do seu processo. Né? Então, eu vejo hoje com muito bons olhos, embora já tenha uma ferramenta aí que tenha aproximadamente aí mais de 30 anos, ela é bastante prática hoje em dia, bastante atual. É um processo, isso que a gente precisa entender. Ele não termina, ele se aprimora, ele evolui, não é? E eu preciso cada vez mais ampliar a quantidade de categorias, e eu, como varejista, tenho que me interessar por esses pontos. Eu tenho que me interessar em me relacionar bem com os meus fornecedores. Mas eu sou muito pequeno, às vezes, né? Eu não recebo a atenção necessária. Hoje eu vejo as empresas querendo fazer, né, processos de gerenciamento de categoria com clientes menores. De uma forma mais simples, ou até talvez criar um vínculo um pouquinho maior. Então, cabe também essa busca de você puxar o teu fornecedor. Meu amigo, vem cá. O que você tem aí? Você tem uma área assim dentro da tua empresa? Não tenho. Tenho, bacana. Poxa, queria que a gente batesse um papo aqui, traz a turma aqui de gerenciamento de categoria, turmas de marketing aqui, vem com o teu time de vendas para a gente trocar um pouquinho de figurinhas, para a gente poder desenvolver esse trabalho dentro da minha loja. Os trabalhos que eu cheguei a fazer eram sempre com pequenos clientes, que não tinham muito conhecimento do processo de gerenciamento de categorias. Pequenos e médios, nem sabiam que existiam. Nem sabiam que esse troço existia, e foi feito por intermédio de um distribuidor. Esse distribuidor era um distribuidor que valorizava muito a educação e identificou que num grupo de clientes dele ele gostaria de oferecer algum diferencial dentro dessa relação. Então ele teve a ideia, olha, vamos fazer gerenciamento de categoria para esses clientes? Então, bacana. Eu fiz todo um trabalho, identifiquei os fornecedores mais preparados, estruturei todo o material de apresentação, reunimos esses clientes,
apresentamos a ideia e começamos a desenvolver gerenciamento de categorias para pequenos e médios varejistas. Olha, feliz ideia. Impressionante como é que foram os resultados. Olha, agora não dá para você fazer nessa categoria aqui, agora não dá para você fazer nisso aqui também, agora não dá para você... Você quebra muito o paradigma, porque às vezes o varejista, por uma questão até de tempo, não é? Ele foca muito em quê? Compra, negociação e alguns aspectos de loja. Não tem tempo, muitas vezes, para agregar coisas, né, que possam ajudá-lo a desenvolver o negócio. Então, peça muita coisa para o fornecedor. Puxa o fornecedor para o teu negócio também, que pode ser muita coisa legal aí dentro do processo. E pequenas iniciativas. Tá? Eu percebia muito, quando eu lidava com esses grandes clientes, com esses pequenos e médios varejistas, a questão do sortimento, que é o tendão de Aquiles de qualquer varejo. Preço, é lógico, preço, mas o preço você consegue muito mais rapidamente fazer as correções necessárias. O sortimento é cultura. O sortimento afeta uma série de aspectos dentro de uma organização. Principalmente aspecto financeiro, lógico, vendas, lucro, mas principalmente imagem para o teu cliente. Se eu não tiver um sortimento, coisas que ele procura, o que adianta? Eu tenho uma série de itens dentro do meu negócio, uma série de marcas, mas que não estão alinhadas com aquilo que o cliente busca. Ele não está acostumado com essas marcas. Pô, eu estou oferecendo aqui, tem um monte de portfólio, então essa percepção é bastante importante. Então, você passa uma imagem para o teu cliente, você tem que passar uma imagem de variedade, mas você tem que ter os produtos corretos lá dentro para que você possa, né? E geralmente o que acontecia dentro desses projetos? Eu cortava entre 20% a 30% do sortimento. E o faturamento aumentava entre 20% a 30%. Eu impactava no custo do cara, reduzia muito a questão a quantidade, da complexidade de itens que ele tem dentro do negócio dele, e ainda melhorava o faturamento do cara. Olha que coisa maravilhosa. E aí eu falo, cultura, processo por trás, interesse pelo negócio e profissionalização também. Né? Você precisa profissionalizar, porque às vezes eu sei que o amigo é importante, uma nova marca é importante. Né? E às vezes pequeno e médio varejo, né? Opa, o amigo é legal, bota um produto aqui, não sei o quê. Pode ser até se dar uma oportunidade, mas essa oportunidade tem que ter o compromisso do sellout. Né? Joia, meu amigo, o que você vai fazer para me ajudar a vender? Veja bem. Aí, esse veja bem já é um caminho para você falar, eu vou continuar nessa relação ou não? Você vai me ajudar a vender? Então, hoje, né, tem que ter essa preocupação. Não é um aspecto de você só fazer o sell-in para o teu cliente. Né? Você tem que estar preocupado também, como é que eu faço para ajudar o cara a vender aquilo que eu coloquei para ele vender. Né? Então, isso tem que ser uma cobrança, né? Constante, né? E eu acho que aí que é o grande diferencial. Eu mesmo fico imaginando, assim, porque a gente está falando sobre a experiência, né? A experiência para o consumidor, mas eu sempre visualizo o gerenciamento de categoria como uma ferramenta que vai ser importante ali nesse... Operacionalizar. Para operacionalizar isso. E que vai conectar várias áreas. Porque, assim, eu vou usar isso para conectar o marketing, conectar o pricing. Né? Sim. Vou conectar o meu time comercial, o meu time de compras. Então, você mesmo disse, uma parte do que você disse, do resultado, né? O aumento de 40%, de alguma forma impactou ali na experiência do consumidor. Exato. Né? Na prática, sim, recentemente, Júnior, conversando com a Sabrina, e ela me disse, tem uma loja que eu sempre vou lá comprar, eu gosto de um determinado produto, mas o produto sempre está em um lugar diferente. Né? Eu sofro pra caramba. É um produto que eu criei aquela conexão emocional, né? Sim. Mas eu vou especificamente naquela loja, e o produto nunca está no mesmo lugar. Exatamente. É o bendito do planograma. Né? É o mapa da gôndola. Né? É a tua estratégia. Agora, por que o produto não está lá? Você tem uma série de causas aí. Né? Uma pode ser por questões operacionais. Né? Olha, eu não tenho gente aqui com frequência para abastecer. Pode ser uma justificativa. Olha, eu não tenho uma estratégia de exposição daquele produto que eu estou procurando para expor aquele produto. A estratégia quem dá muitas vezes é a indústria. A gente fala, pomba, tem estratégia para isso? Tem, rapaz. Tudo aquilo, ninguém faz hoje
uma recomendação de exposição de produto que não esteja embasado seriamente essas grandes empresas. Qual é o sucesso dessas grandes empresas? O que aconteceu com o marketing, né, que a gente investia, né, e continua investindo, né, mas hoje o trade marketing, a quantidade de investimentos que ele recebe, né, como um todo, é quase pau a pau com a área de marketing, que eu apoio mídia, que eu apoio rede social, e às vezes até muito mais. Eu fiz uma pesquisa no passado, estava quase 45% investimentos em trade marketing, né? Investimentos em canais de marketing. E aí também entra investimentos em shopper marketing também, né? Então, a partir do momento que eu me proponho a entender a cabeça do teu consumidor, eu gosto de citar um exemplo aqui da Unilever, né? Isso até... Como é que a Unilever faz a exposição de desodorante? Tem todo um critério por trás que ele coloca ali, olha, ele separa em mundo feminino e mundo masculino. Como eu, como varejista, vou ter essa sensibilidade de fazer essa exposição sem considerar essa experiência da indústria, que é aí que eu acho bacana, entendeu? Aí que a gente começa a se ajudar. Pô, mas isso traz resultado de venda, campeão. Indústria e varejo aí trabalhando juntas. Bom, separem mundos, separem aplicadores. Pô, que aplicador? Ah, tem aerosol, tem roll-on, tem spray, né, que antes era mais utilizado. Tem os cremes hoje em dia. Então, como é que eu... é bom colocar na vertical? É bom colocar... Por que é bom colocar na vertical? Porque facilita a comparação, né, de preços, né, facilita a comparação, no caso do horizontal, facilita a comparação entre as marcas. Então, tudo isso você tem estratégia para fazer. Então, não é... eu vou fazer uma exposição aqui que saiu da minha cabeça porque eu acho que é mais bonitinho, né? Eu tenho aquela mentalidade, eu vou colocar os produtos mais caros na altura dos olhos, né, para facilitar a visualização e, quem sabe, eu consiga vender produtos mais caros. Será que é só isso? Então, procure quem tem o expertise dentro dessas categorias e vejam as pesquisas que são desenvolvidas. São pesquisas qualitativas, quantitativas, são coisas sérias que estão aí por trás. Não são coisas que saem da cabeça e eu vou fazer aquilo para ver se dá certo. Não, foi testado também. Você desenvolve, faz a pesquisa, leve em consideração aquilo que o teu cliente, né, busca, que o teu cliente traduz aquilo de uma estratégia, leva para a prateleira e mede resultado. Pô, era aquilo mesmo. Então, vamos massificar isso. Ok? Então, essa questão de não encontrar também está associada à estratégia da exposição e do desenvolvimento do planograma. E aí você faz o planograma direitinho, né, e fala, olha, gente de loja, é para fazer isso aqui, tá? Tem que ter disciplina. Mas por que tem que fazer disciplina? Porque dá mais resultado, você ganha mais, a gente mantém o nosso emprego. Tem que ser assim, às vezes, tem que ser claro, né? A gente mantém o nosso emprego, o varejista, o dono do estabelecimento ganha mais, o cliente sai mais satisfeito, sai todo mundo ganhando. Então, vamos criar uma cultura de fazer direitinho? Vamos criar uma disciplina de fazer direitinho para a gente evitar, não achei o produto, cada hora ele está em um lugar. Que saco esse tipo de coisa, não é? Vou te dar um outro exemplo que aconteceu comigo. Esse cara aqui é praticamente um chefe de cozinha. Tem um arroz que a gente adora lá em casa, que é um arroz de jasmim. Sim, né? conheço. Eu moro em Atibaia, né? E aqui em São Paulo eu só tinha encontrado lá na Liberdade. Aliás, na Liberdade está com preço excelente. Mas tem uma loja lá na Vila Mariana que vende esse arroz. E assim, é um produto que não é barato. Sim. Não é barato. E no meu caso, eu só vou naquela loja porque eu quero comprar aquele arroz. Não faz sentido, não tem Atibaia. E toda vez que eu vou lá, o produto, ele está sempre no mesmo lugar, mas eu percebo que provavelmente aquele é um produto gerador de margem. Ele não está na altura dos olhos, ele está ali praticamente no pé, eu tenho que abaixar para pegar. Sim. Eu fico imaginando, assim, será que aquele produto está ali somente por estar? Sim. Né? O potencial, porque é um bairro super, né? É um bairro elitizado, Sim. Então com um potencial assim, de venda muito bom, porque o produto é excelente.
Eu olho para essas coisas e falo, pô, será que esse cara está trabalhando com estratégia? Será que ele está pensando no shopper? Né? Que tipo de experiência ele está proporcionando? Será que está encaixando a ferramenta gerenciamento de categoria? Tem tanta coisa legal que você falou, né? Você falou da estratégia lá atrás. E aí eu começo a associar com as coisas práticas que eu vejo no dia a dia. Exatamente. Né? São coisas que você fala, puxa, a gente quando vai visitar varejo, às vezes eu tenho que tirar a minha roupagem de militar. Tá? Sou meio militar, assim. Então, você tem que ir mais suave, né? Porque a gente observa tanta coisa quando você está dentro do segmento que a gente precisa passar a importância disso para aquelas pessoas comuns, né? Que não têm essa familiaridade com essa questão de estratégia, de como que você tem que expor esse produto, como é que você tem que precificar. E tem que fazer isso com leveza e trabalhar com a conscientização. Se a gente não conscientizar, é que eu falo, voltamos à experiência do funcionário. O que vem primeiro, a experiência do cliente ou a experiência do funcionário? O que você acha? Responde para mim. Boa pergunta. O que vem primeiro, a experiência do cliente ou a experiência do funcionário? Simão está bem no cantinho ali, vocês não estão vendo ela? É isso, mãe. Eu como consumidor... É o funcionário para cliente. Você, eu diria que primeiro é a experiência do cliente. Primeira experiência do cliente. Eu acho que é do funcionário. O funcionário tem que estar bem para... Gente, a gente pensa primeiro na experiência do funcionário. Ah, mas por que isso? O cliente é mais importante? Não, mas quem influencia? Ele é o primeiro cliente, o funcionário. Ah, mas como é que eu balizo isso? Pesquisa. Pesquisa. McKinsey fez uma pesquisa. Claramente. McKinsey é um instituto sério aí de pesquisa. Falou, olha... Quase 80% da experiência, como um consumidor, é fruto da experiência do atendimento do meu funcionário. Então, a influência do funcionário na experiência do cliente é bastante grande. Então, primeiro, eu preciso tratar essas questões, mesmo no varejo de autosserviço. Ah, mas... precisa tratar. Está empoderado? Conhece gerenciamento de categoria? Tem acesso a contato com pesquisa, às vezes, do shopper e não sei o quê? Eu digo, às vezes, as pessoas mais estratégicas, ou levar para o chão de loja de uma forma mais simples, mostrar o porquê das coisas. Incentiva, atrela, muitas vezes, a remuneração desse cara a questões vinculadas ao cliente. Por que você fala assim? Pô, o que é questões vinculadas ao cliente? Olha... O Net Promoter Score pode ser uma alternativa bem simples, aí, o NPS. Né? Olha, se a gente atingir um NPS, sabe, de tanto, a gente vai ganhar um dinheirinho a mais aqui. Fruto de quê? Daquilo que eu estou proporcionando para o meu cliente. Entendeu? Então, uma série de indicadores aí que você precisa se preocupar, né, para que você tenha que... Estou empoderando o meu funcionário, ele consegue... É difícil você chegar numa loja, preciso falar com o meu gerente. Às vezes, para questões mais simples. Né? Eu preciso subir na hierarquia, aí o cara vai, sai da loja, às vezes o cliente até some da loja, porque tá toda hora precisa falar com o cliente. Então, aquele funcionário está empoderado para resolver algumas questões. Então, eu preciso trabalhar essa questão da experiência do teu funcionário primeiro, para que ele, né, ele veja um propósito naquilo. Qual é o propósito da Disney? Qual é o tema? Né? Isso que o varejista tem que começar a fazer essas reflexões, senão a gente cai no dia a dia. Ah, não, mas esse negócio não é importante para mim, eu tenho que vender. Gente, se a gente não mudar esse mindset, a gente não consegue desenvolver o varejo brasileiro. Não adianta a gente pensar sempre da mesma forma do meu dia a dia. Você pode fazer coisas simples, sim, e cada vez mais ter esse trabalho de engajamento com o teu cliente. Não precisa fazer coisas do arco da velha. Você precisa ter uma boa discussão, uma boa equipe, conversas francas, né? E desenvolver estratégias, né, que sejam aplicadas dentro do teu dia a dia do teu negócio, de acordo com a tua estrutura que você tem, com a grana que você tem também. Você não pode fazer coisas, olha, isso aqui eu não posso botar um sistema com essa magnitude aqui, porque ainda não é o meu momento. Mas você sabe que existe. No momento adequado você pode colocar, mas eu posso fazer esse tipo de coisa que eu não venho fazendo, que é bastante importante também. Né? Então eu falei, qual é o mote da Disney? A partir do momento que você cria um propósito para o teu negócio, a gente sempre fala de propósito, né? Propósito para lá, propósito, a gente não entende direito esse negócio, tá? Aquilo que te faz levantar da cama e aquilo que os líderes realmente têm que incutir dentro deles e sempre reforçar isso com a equipe, né?
é gerar felicidade, né? É o propósito da Disney, simples. Gerar felicidade para adultos e clientes, oferecendo o melhor entretenimento. Pronto. E reforçando, sempre reforçando. Por qual é o problema de gerar felicidade num supermercado? Posso gerar felicidade num supermercado? Lógico que você pode. Agora, eu preciso introduzir isso, eu preciso verificar isso com as pessoas, com a minha equipe. Como é que eu vou viabilizar essa felicidade dentro de um supermercado? Simpatia eu posso gerar felicidade? Ter uma equipe simpática que se preocupa. Olha, eu não achei esse produto, cara. O cara sai lá Isso faz total diferença. início da loja, ele vai até você e fala, está aqui, senhor. E aí ele percebe que aquele produto não deveria estar lá e a gente está fora do planograma e assim a gente acerta a situação. Então, essas pequenas coisas a gente precisa formar pessoas, precisa formar. Velocidade é importante no varejo? Lógico que é importante no varejo. Eu preciso engajar o meu fornecedor para questões operacionais também, de entrega também. Isso é experiência que vai impactar na experiência do cliente também, vai impactar na experiência do cliente também. Então, a gente não pode deixar de pensar nessa questão da experiência, levando a importância disso até as pessoas mais simples dentro da organização. Eu digo mais simples, porque elas entendem. Isso depende do meu propósito do meu negócio. Né? Quando você fala ali também, a gente sempre cita exemplos de coisas grandiosas, mas essas coisas grandiosas começaram pequenas. E começaram pequenas, é. O cara da Amazon começou vendendo livro pela internet, filho. Ele começou pequeno. Ele apostou numa ideia, mas o que ele tinha dentro dele? Obsessão pelo cliente. Puta, a hora que ele soltou essa frase, o que é ser obsessivo pelo cliente? Bom, ser obsessivo pelo cliente é você desenvolver ideias. Ele tem uma série de valores que ele colocou ali para a equipe deles. Seja respeitoso, mas discorde, né? Traga ideias inovadoras. Então, tudo isso ele colocou dentro dos valores da organização e o que o cara está fazendo como dono? Batendo todo dia na mesma tecla. Obsessão pelo cliente, obsessão pelo cliente. Uma hora pega. Como pega na Netflix, pega na Amazon, pega numa empresa menor, porque o cara começa a acreditar naquilo, porque ele vê que aquilo é o segredo do sucesso, né? E torna o meu negócio perene. Não tem mais jeito hoje em dia de você pensar de uma forma diferente. Senão você vai sempre estar limitado a um segmento que é o segmento de preço. Você vai ter sempre que competir por preço. Tem forma de competir por preço? Lógico que tem. Você tem canais que são mais focados em preço? Tem. Até quando? Você acompanha a tendência? Está indo ver fora do Brasil também? Hoje você é um pequeno, médio empresário, às vezes se proporciona. Vê o que está acontecendo em outros canais lá fora. Os hipermercados aqui no Brasil, os hipermercados na Europa. O que aconteceu com os hipermercados na Europa? Aqui no Brasil está acontecendo um movimento. Lá fora, o que os caras fizeram para tentar reduzir um pouco da perda que aconteceu lá? Olha, eu quero trazer, estou perdendo um cliente aqui do meu negócio. Não está vindo uma cliente aqui dentro. Caramba! O que nós temos que fazer? Vamos ficar sentado e olhando para o negócio? Os caras começaram a desenvolver o hortifruti, velho. Traz gente para dentro da loja. Hortifruti campeão, sabe? Selecionado, foram lá, pesquisaram, venderam. Começou a voltar cliente. Uma das alternativas para melhorar essa questão de supermercado. Começou a trabalhar sortimento. Olha, nós não precisamos trabalhar nessas categorias. Como é que a gente... Dá para competir no segmento de moda, em hipermercado, como essas lojas que a gente vê lá na Europa como uma Zara? Não dá, velho. Então, essas categorias aqui nós vamos ter que deixar de lado e vamos focar naquilo que interessa. Vamos oferecer mais serviços para dentro de loja. Então, são formas dentro do varejo que você vai buscando para a sobrevivência, né? E a experiência é uma coisa que como eu disse, né? Foca naqueles 4 pontinhos, você vai dar certo ali, que é uma forma de estruturar o teu raciocínio para que você possa aí se dar bem. Precisa de uma trilha, né? Em cima disso, eu tô lembrando assim, de algumas experiências. Tem um supermercado que eu vou com minha esposa e a gente estava lá, a gente passou na parte de água com gás, ela sempre compra água com gás, aí a gente ficou ali e tinha água com gás de 500 ml, que é a que a gente ia comprar, e estava vazia a gôndola, só que tinha a etiqueta e tinha a de 300. E aí tinha um funcionário passando e a gente simplesmente falou assim, não tem.
Ele teve Ele falou, vocês estão procurando alguma... Assim, a gente só falou um pro outro baixo, não tem. Vocês estão procurando alguma coisa? A água aqui, mas acho que acabou. Ele, não. Vocês querem quanto? Continua a sua compra que eu vou lá ver no depósito se tem ou se não tem. E se tiver, eu já trago a quantidade. Se não, eu falo para vocês. A gente fica esperando. Não precisa ficar esperando. Faz a compra que eu acho vocês na loja. Tá bom. Aí a gente continuou fazendo a compra. De repente, ele chegou lá com a água, né? O mesmo supermercado, quando você pergunta para um repositor, onde fica tal produto? Ele não fala, vira à direita, à esquerda ali, ele para ali de repor, vai junto. Ele te leva, olha aqui, esse produto aqui e tal. Então, assim, são pequenas atitudes, mas que fazem toda a diferença, né? O público tem um público muito idoso também, muito público idoso na loja. A gente vê que com eles o pessoal faz mais diferença ainda. Vai até o carro, ajuda a embalar, vai com o carrinho até o carro, deixa as coisas lá e tal. Muitas vezes se mora perto, até eu vejo o pessoal com o carrinho na rua, assim, levando para casa. Então, assim, são coisas que não precisa de tecnologia, mas faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. São pessoas. Tecnologia tem que humanizar as relações. Tá? A gente tem que humanizar as relações através da tecnologia. A tecnologia por si só, cara, é uma forma de você, obviamente, facilitar o processo. Mas as empresas estão descobrindo que através da tecnologia eu posso criar vínculo, né? Com a Nike faz lá vai testar um tênis, né? Tem um telão, bota um parque no fundo, parece que você está correndo no parque. Uhum. E tem um vendedor do lado lá falando, oferecendo o tênis certo. Eu estou humanizando a tecnologia. Então, eu tenho que pensar nesse tipo de coisa. Agora, uma situação como essa, alguém precisa treinar esse profissional. Mostrar que isso é importante. Olha, você tem que estar inscrito dentro dos padrões, né, de comportamentos esperados desse profissional. Olha, uma pessoa com dúvida aqui dentro da loja, não está encontrando o mercado, aí é empoderamento. Aí não pode ter, mas não posso aqui, eu tenho que abastecer. Eu tenho que abastecer. É melhor abastecer? Bacana. É melhor ou é pior perder uma venda? Pior perder uma venda para você? Então, eu como um líder, eu falo, para tudo. Você vai demorar o quê? Uns 30 segundos para pegar a pessoa. Vem aqui, vou levar o senhor, está ali, no lugar correto. Desculpa, aqui. Cara, é assim que a vida funciona. É isso que faz as empresas, né, irem para frente. Você está preocupando, você está negociando com gente. Você fala shopper, não sei o quê, mas é gente que está por trás ali. Então, é gente funcionário, gente equipe, gente líder e gente cliente. Né? É muito legal. Uma população idosa, como você falou. O tempo passa para todo mundo. A gente vai sentir na pele, né? Quem tem pais idosos sabe essa perda de mobilidade que as pessoas têm. Isso é horrível. E eles se sentem muito... Vamos entender a psicologia do cliente. Eles se sentem muito frustrados em relação a isso. É muito difícil para uma pessoa perder mobilidade. Ela é mais vagarosa. Então, eu estou me preocupando, de repente, ter na minha loja... Aí você identificou. Eu fiz um trabalho num cliente em Santa Catarina. Eu identifiquei aqui no bairro que 90% do perfil populacional era acima de 65 anos. E ninguém estava preparado para oferecer serviços para essa população. Olha só que coisa interessante que você tocou. Estou me remetendo isso agora. Cara, o cara chega na loja, meu amigo, tem ali um banquinho para o cara sentar. Às vezes o cara está cansado ali. Um lugarzinho para a pessoa sentar. Eles ficam cansados, às vezes. Vê uma senhora mais idosa. Percebeu que está na loja, né? Tem um carinho especial, né, de mostrar as coisas, aonde está, aonde não está. E a gente vai perceber, é um tipo de público que gosta muito de conversar, meu velho. Pô, olha aí que oportunidade. Bater papo, né, trocar experiências com esse pessoal. Você não vai passar horas, obviamente, mas, poxa, ser simpático, né, criar aquele vínculo. E aí que você consegue fazer com que ele volte sempre. Porque eles têm essa necessidade. Então, eu tenho que me preparar a isso. Mas não com o interesse só em vender, o interesse de ser uma empresa, né? Aí a gente está se preocupando com o ESEG também, né? Uma empresa voltada para a comunidade, meu velho. Você só está aqui para ganhar dinheiro, aí entra o propósito. Eu incuti o propósito, né, dentro da minha equipe também. Eu estou fazendo gentilezas, né? Estou gerando mais gentilezas nas pessoas. Então, isso é um ponto importante. Isso eu tenho que treinar.
Não dá para fazer sem treinar. Um ponto importante, principalmente dentro do processo seletivo no varejo, contrate pessoas apaixonadas por cliente. Tenho que ter um RH legal que vai identificar esse tipo de coisa. Tem uma empresa muito legal que a Amazon comprou, chamada Zappos. O dono até morreu, ele tem um livro. Depois eu tento lembrar o nome do livro, que eu já até esqueci. De tanta coisa que a gente lê, a gente esquece aí algumas coisas. E esse dono da Zappos, ele tinha uma preocupação muito grande de contratar, na contratação de pessoas. Desde pessoas que iam atender diretamente o cliente até o grande executivo. O que ele fazia com o grande executivo? Aquele cara que vinha ser vice-presidente da empresa, diretor da empresa, gerente da empresa. Você vai passar um mês no call center escutando bronca de cliente. Olha que legal. Os caras falavam assim, puta experiência. Porque lá eu fui adquirir até a humildade necessária para poder lidar com questões do dia a dia. Então, você quer começar aqui? Outro ponto que ele fazia. Bacana, um funcionário era selecionado para a vaga. O que ele fazia, o dono das Zappos? Te dou $3.000, depois terminou o contrato de experiência, tá legal, você vai começar. Te dou $3.000 para você ir embora. Puta coisa de maluco, né? Acabou de contratar o cara. Te dou $3.000 para você ir embora já. Eu quero que você pense, você vai querer continuar aqui. Eu vou te dar $3.000, você vai embora hoje. Tá ok? O que eles queriam fazer? Qual era o mindset dele? Qual era a mentalidade dele? Se um cara ruim, que não gosta de lidar com o cliente, permanecer na minha empresa, ele vai custar muito mais caro do que esses $3.000. Então, eu prefiro que ele seja honesto. Ele não gostou desse momento de treinamento que ele teve aqui, pede o boné antes de começar. Porque aqui a gente gosta de cliente. Aqui você vai escutar reclamação, aqui você vai ter que ser paciente, aqui você vai ter que interagir com o teu cliente. Então, são coisas, cara, que começam desde o processo seletivo. Você não gosta de gente, cara, você não gosta de conversar com o cliente, como é que você vai, né, conseguir, né, fazer, gerar uma coisa, uma experiência dentro da tua loja? Então, é muito importante essa questão da... A gente sempre está falando aqui do funcionário. Empoderamento, treinar esse cara adequadamente, ter uma visão clara, né, ter um propósito, mostrar o propósito da minha empresa. E o dono tem que ser aquele cara que toca o bumbo mesmo. Olha, o propósito é esse aqui, rapaziada. E nós temos que buscar isso com excelência. E não só ficar cobrando meta. Para varejistas, eu gosto muito de dar um exemplo. Coisa que a gente já conhece, tudo bem, mas coisa que a gente não conhece, que eu acho que é bastante importante, né? Eu acho que o varejo tem que se dar a oportunidade de viajar um pouco para conhecer outras culturas, outras formas de relacionamento. Tem um supermercadista chamado Trader Joe's. Cara, eu fui inclusive em lojas, participei lá de uma reunião com o gerente e tudo mais, foi muito legal. O Trader Joe, ele não tem uma pegada muito do e-commerce. O negócio dele, velho, é vínculo com o cliente, trabalha com muito produto marca própria e desenvolve marca própria com muita maestria, tá? E relacionamento com o cliente. Layout de loja, que coisa de maluco, cara. Parece o ambiente que nós estamos aqui gravando esse podcast. Leve, bonito, né? Uma coisa assim agradável de você estar. Então você observa todo aquele design dentro da loja. Puta, quem que criou esse troço? Eu nunca vi aquilo no supermercado, velho. Aquele troço sisudo, aquelas mensagens inspiradoras legais. Traz isso para dentro da tua loja, velho. Uniforme. Uniforme, meu. E aí eu fui conversar com o funcionário. Falei, não é possível, deve ter alguma coisa errada aqui. Esses caras, não é possível. Isso aqui é um mundo, né, de fantasia. Aí chamei uma funcionária no canto. Queria bater um papo com ela. Era uma funcionária de caixa. Ela estava num horário, estava tomando um café fora assim. Eu tinha percebido que era um momento de descanso dela, né? Chamei ela no canto. Ó, trabalhar aqui, como é que é? Como é que é trabalhar aqui? Fala a verdade. Eu sou do Brasil, né? Tenho o menor interesse, não vou falar para ninguém. Ela falou assim para mim, é maravilhoso. Eu nunca trabalhei num lugar tão legal. E uma coisa que me surpreendeu ainda mais, o pessoal aqui não me cobra de venda. A venda vem naturalmente.
Eu falei, cara, como é que você escuta isso de um profissional? Como é que essa venda vem naturalmente? Fruto dessas coisinhas que eles vão cultivando, meu velho. Não é que eles não acompanham a venda, eles facilitam todo o processo de venda, né? Desde, olha, eu estou falando de inovação de produtos, eu estou falando de ambientação de loja, que é um espetáculo, né? Eu estou falando em empoderamento de funcionário, de felicidade do funcionário, uma série de coisas que estão ali por trás que a gente fala, pomba, pode ser aí o caminho do meu sucesso, né? Pode ser o caminho do meu sucesso. É isso aí. Posso fazer um jabá aqui? Na NRF desse ano que a gente foi em alguns mercados fazer alguns conteúdos e um deles foi o Trader Joe. Então, pessoal, procura aí com Trader Joe. Ou a gente pode até colocar aqui embaixo. A gente coloca. Tem um vídeo específico lá que a gente filmou a loja, a gente falou com algumas pessoas. Foi legal? Gostaram? Foi. É bem diferente, né? A gente vê assim que tanto os funcionários, né, mas também os clientes deles, assim, eles são muito... parece até que eles nem vão em outras lojas, assim. Eles vão para um Trader Joe e se não tiver lá, eles vão em outro lugar. Mercado. É assim, isso mesmo. É isso mesmo. Eles são bem fiéis, assim. Até depois pesquisando na internet também, a gente viu que a história deles também é bem legal, né? E o jeito todo da loja, tudo bem. E assim, é uma loja diferente. única mesmo. Porque, por exemplo, quando a gente olha o Whole Foods, pelo menos no Brasil, a gente percebe referências em algumas lojas, né, que os caras pegaram ali do Whole Foods. Mas Sim. o Trader Joe... É único. Agora, como é que surge? Com discussão, com ideias, com sessões de brainstorming, utilizando de design thinking, por exemplo. Eu tenho que sair um pouco da minha vidinha de varejo e entrar em universos que, de repente, vão me auxiliar no varejo. Construção de persona. Faz um trabalho que é a persona, né? Qual é o perfil do cliente que visita a minha loja? Posso ter mais que um. Mas eu tendo esse entendimento vai me ser muito rico para a formulação de estratégia. Mapa de jornada. Como é que é a jornada do meu cliente aqui? Por onde ele passa? Quais são os pontos de atrito que eu preciso resolver? Puta, essa ponta de gôndola aqui, os caras quase derrubam o produto. Essa coisa aqui não está legal. Pô, funcionário mal educado. Ali eu percebo na seção XYZ, né, que não está legal ali o atendimento. Precisamos trabalhar um pouquinho mais a questão do treinamento lá. Então, tudo isso você vai mapeando a jornada do cara e vai melhorando as coisas dentro do teu negócio, né? Então, você precisa ter técnica. Eu falo, o varejo é muito no fazer, né? Mas a gente precisa também valorizar as questões, não só de botar a mão na massa, né? Você precisa ter um pouquinho de referências por trás, né? Como é que eu faço, como é que eu vou tornar o fazer de uma forma pensada, não é? A gente falou em planograma, pensado, ciência por trás. Eu estou falando, de técnicas, de ferramentas, construção de personas, mapa de jornada, né? Dá para fazer. É bicho de 7 cabeças? Não é bicho de 7 cabeças. Dá trabalho. Dá trabalho, sim, senhor. Dá trabalho. Mas quando você começa a fazer bem feito, você vai ver o resultado do teu negócio, velho. Então aí você chega num trader, os caras tiveram uma... Não, meu. Tem gente por trás. São os precursores, os inventores do marketing. Cara, os caras sabem muito, né? A gente tem que entender como é que as coisas funcionam nesses mercados maduros. Como é que surgiu essa ideia? Eu falo que em termos de marca própria, eles estão mais avançados, às vezes, do que até do próprio fabricante. Você encontra produtos tão inovadores, ou até mais inovadores em algumas categorias, ok? Do que se você fosse pegar um líder de categoria ali. É muita coisa nova, muita novidade. Onde que vem isso, cara? Esse fogo de fazer coisas dessas inovações que muitas vezes dão certo. É inovar, eu preciso inovar. Às vezes eu sou um pequeno varejista, dá para eu fazer marca própria aqui para o teu negócio? Sei lá, discute aí com o teu time. É caro? Não sei. Que categoria que a gente vai? Não sei. Precisamos fazer, vamos fazer um teste? Vamos fazer um teste, velho. Não custa nada a gente poder começar a iniciar essas discussões, né? Isso depende muito da liderança. Você sabe que o Trader Joe, eles têm um podcast, né? Eu acho que nenhuma rede ainda lançou um podcast. Eu, pelo menos, né? eu não conheço também. Não vi nenhuma rede. E lá eles têm. Sim. E é muito legal de se acompanhar, aliás, né, o que eles estão fazendo.
você não precisa de imediato ir lá para os Estados Unidos, né? E ficar olhando. Você pode, entra no Spotify, assina lá o podcast. Primeiro o Ipcom Podcast, depois o do Traders Joe. Pois é, cara. Tem maneiras de você acessar essas coisas, de você fazer essas coisas, né? Mas... É sensacional isso que você falou. Olha para o que está acontecendo lá fora para você ter esses insights, essas ideias para inovar na tua loja. Né? Você inova, você traz muita coisa legal. E varejo é isso, cara. Você consegue fazer inovação assim de uma forma muito rápida. Um colega que tem um supermercado lá em Santa Catarina também viu que não tinha pizza no mercado dele, não acreditava muito na ideia. Cara, eu falei, vamos dar umas voltinhas mesmo aqui em São Paulo, vou te levar em alguns lugares para você ver. Tinha um supermercado, vou até fazer um contraponto. Eu morei no Rio de Janeiro por uns anos. Eu tinha o hábito de comer pizza em supermercado na sexta-feira. E depois eu fui conversar lá com os cariocas, era Zona Sul da Barra da Tijuca. Era a melhor pizza da região. Não era só eu que tinha descoberto isso, era todo mundo que iria lá. E quando eu chegava lá, sempre lotado, né? Porra, mas que pizza boa. Comer pizza em supermercado. O cara tinha um cantinho lá bacana, sabe? Uma coisa muito bem feita, né? Muito bem, um layout bacana, uma apresentação legal. Não era suntuoso, sabe? Mas tinha uma conveniênciazinha bastante. Você comia a pizzazinha e tomava um vinhozinho lá. Dentro de um supermercado, velho. Só. Como é que pode um troço desse? Aí eu dei umas voltas, aqui em São Paulo tinha alguns modelos, esse cara, me convenceu. Montou na loja dele lá em Florianópolis e tem um público AB fortíssimo dentro da loja lá dele. Falou, estou me dando muito bem. É isso. Essas experiências, assim, que o cara começa a olhar e ele viabiliza, né? Tem que partir para a ação que realmente as coisas podem funcionar. O Italy fez essa ação também, né? O Italy faz aquela experiência de engajamento com o teu cliente também, a questão de cozinhe junto, né? Eles cobram aquilo, uma experiência de educação. Você engaja o teu cliente, olha, vem aqui que eu vou aprender, você que gosta, já vou fazer um prato aqui legal ali com os chefes do Italy. Pô, será que dá certo ou não? Tem fila para participar daquele troço, velho. Tem fila, né? É perfil de cliente. Ah, é para o meu negócio? Não é para o meu negócio? Você vai identificar através do conhecimento aí do cliente que vai na tua loja. Pode ser para o teu negócio também. Como é que você... a gente falou de tantas coisas, Ronildo. Eu nem gostaria de colocar como desafio, porque tudo que você falou para mim assim está mais relacionado com oportunidade, né? Sim. Então, como é que você entende que nessa trilha que você colocou, né, nesses pilares, quais são os que você considera o maior desafio, para o pequeno varejista, para o médio varejista colocar em prática, né, você acha que está mais relacionado ali ao propósito, realmente fazer com que as pessoas se engajem? Olha, a questão, você não pode trabalhar com um único ponto do mais relevante. Eu acho que há várias questões que você pode fazer dentro de uma estrutura de pequeno e médio porte aí também. Eu acho que o RH, sim. Eu acho que isso é fundamental. Você tem que olhar com bastante carinho essas questões, né, que a gente tratou aqui. Não pode se deixar. Já vi médio varejista que não pode simplesmente funcionar como uma folha de pagamento, né, e tem que investir em alguma coisa dentro das suas condições, investir em treinamento. Não tem como, tá? Eu acho que é um ponto importante. Olhar os aspectos de gestão do negócio, que é importante também, né? Não só arrumar tempo e condições, né, de ir além de aspectos vinculados a... Toma muito tempo, eu sei, a dor é muito grande, né? A questão de gestão de estoque, a parte operacional, a questão de frente de loja, tem uma série de coisas aí que tomam bastante a tua energia. Mas eu não sei se você vai fazer isso ou alguém da tua equipe fazer isso. Nós precisamos dar um upgrade da forma como a gente faz a gestão do nosso negócio. Eu preciso olhar coisas que eu não estava olhando até dentro do sistema. Às vezes, quando eu fazia gerenciamento de categorias, era muito estranho quando o cara pegava uma categoria de produtos e baixava a mesma margem para toda a categoria. Eu falo, gente, você é dono desse negócio, como é que a gente pode, para um produto premium, adotar a mesma marca, a mesma margem para o produto mainstream, que é o produto que mais vende? Né, um creme dental sensível para dentes sensíveis com um creme dental para branqueamento, comparado com um creme dental que vai para
para o dia a dia, anticáris? Como é que eu pratico a mesma margem para todo mundo? Não é assim que funciona. E eu peguei vários fazendo isso. Então, essas questões, eu preciso olhar isso, não é? Só pequenos detalhes de comportamentais eu já consigo identificar. Princípio até de gerenciamento de categoria, do meu autogerenciamento de categoria. Eu começo a olhar coisas que eu não olhava. Então, vou ter que dar atenção em relação a onde eu tenho oportunidades de fazer essas melhorias dentro daquilo que eu tenho hoje, né? E arrumar tempo para fazer coisa diferente, né? Então, eu tenho que... Não tem jeito. É sobrevivência isso. É sobrevivência. Eu tenho que me planejar para, né, fazer coisas diferentes para os meus clientes, né? Que é justamente levar essas questões e surpreendê-lo. Isso, às vezes, não precisa de tanta grana. Agora, isso, o bem mais valioso, o que é? Tempo, engajamento de pessoas, discussão de ideias e conhecer profundamente o cliente que vai dentro da tua loja. Conhecer o cliente que vai dentro da tua loja. Porque, senão, você não tem essa profundidade de conhecer esse cara. Um investimento que não é tão elevado. Pô, eu quero botar uma câmera aqui na minha loja, com a devida privacidade, para saber quantas pessoas entram dentro da minha loja. Meia dúzia? Quantas pessoas entram dentro da minha loja? Eu sei quantas pessoas estão aqui dentro da minha loja. Uma coisa é você observar dados de sell-out, ticket médio. Eu quero saber quantas pessoas entram por dia, porque podem entrar e podem sair sem comprar nada. Como é que eu faço isso? Hoje tem empresa especializada em fazer isso. É um ponto importante? Aí eu vou discutir dentro da estratégia macro. Vou chamar a empresa para trazer ali para o teu negócio. Você está aberto a novas questões. É importante saber isso? Isso é importante. Dessas pessoas que entraram na loja, quais são os corredores que ela entrou? Quais são as categorias que ela visitou? Aquela categoria é esquecida, ninguém passa ali. O que acontece? O que está acontecendo ali, né? Você fala, porra, por que não vende nada? Pô, mas não é sinalizado, não tem produto certo, não tem uma série de preço, está tudo errado. Por isso que não vende. Então, esses pequenos investimentos, esses pequenos detalhes, se atrela depois tudo isso a sistema. Interação com a categoria, interação com o corredor, gente que entrou dentro da loja, taxa de conversão. Entrou, foi lá para a categoria, dentro do corretor tal, comprou ou não comprou. Olha quantos dados legais que você tem ali na mão para poder formular estratégias para o teu negócio. Barato. E você comentou também de uma ação que você fez em Santa Catarina, que você identificou o público ali, né? Com um perfil com mais de 65 anos. E, por exemplo, isso é algo que é relativamente simples de fazer. Se a pessoa basta ter, né, a pessoa pegar e deixa. Tem um termo que o pessoal usa, mas eu não vou falar aqui, não. O Nato usa, o Cleverton, o TCC, né? Eu acho que o Olegário também usou o TCC. Mas você consegue até o IBGE, você consegue extrair essas informações. Sim. Hoje em dia, você pega o Google Forms. Exato. Faz pesquisa, manda no teu grupo de WhatsApp para saber quem é o teu consumidor, né? Exatamente. Então, tem muita ferramenta hoje gratuita que você pode usar aí no dia a dia, né? Exatamente. E uma preocupação que a gente tem que ser o consumidor mais velho é que eles são muito... Eles têm algumas manias. Eles não voltam. Eles não gostam gratuitamente de alguma coisa, eles falam isso. É engraçado o nível de sinceridade que eu percebi observando o comportamento dentro de alguma loja. Então, quer dizer, é uma dor do coração para esse tipo de coisa, né? Você, hoje em dia, não se permitir conhecer teu cliente, cara. Isso, para mim, é a pior coisa que pode acontecer com o varejista. Eu imagino até que, por exemplo, quando uma empresa ela não tem esse mote, sim, né? Tá totalmente conectado com a visão do fundador, a falta de propósito do fundador, está fazendo por fazer. Exatamente. Né? E Exatamente. aí eu vou atender o meu cliente. Muitas vezes a gente fala assim, né? Os varejistas perdem a oportunidade de se profissionalizar. Eu não gosto de afirmar isso, não, porque, obviamente, eu sempre me relacionei com o varejista. Eu não fui um varejista. Mas eu acho que o meu relacionamento com o varejista conta bastante, foi
mais de 30 anos aí fazendo projetos e faço projetos ainda de algumas consultorias. Me aprofundo, gosto de ler bastante, gosto de novidades, vou viajar, vou aprender e tudo mais. E nessa relação, o que eu percebo é que às vezes a gente terceiriza muitas coisas esperando que o fornecedor faça alguma coisa por você. Não estou falando que não tenha que fazer. Tá? Nós somos parceiros de negócio, você tem que me ajudar a vender, você tem que me ajudar a promover, você tem que fazer uma série de coisas aqui, né, para fortalecer a tua marca também. Mas o que você tem feito, você como varejista, para poder desenvolver o teu negócio? E às vezes a área de educação no varejo é onde tem às vezes as maiores oportunidades. E eu não estou falando de coisa cara. Eu estou falando de visão, de foco, de tratar isso como sendo uma coisa importante, né? De mudar um pouquinho essa forma de pensar, né? Que o mindset é importante. Se você não muda a tua forma de pensar, fica difícil você criar condições para o teu negócio desenvolver, né? Ah, nós falamos aqui, fazer um curso de gerenciamento de categoria, fazer um curso de shopper marketing, saco. Faz uma coisa, uma especializaçãozinha, um curso mais básico, entenda. Isso vai te gerar alguns insights muito valiosos para o teu negócio. Vai viajar um pouquinho mais, invista um pouquinho mais em questões que você negligencia. Então, a educação, às vezes, o pessoal, por exemplo, dentro dos meus treinamentos que eu faço online, que são extremamente acessíveis, raramente você acha um varejista. E Piconiano, vai já na descrição, vai estar aqui o link para o curso de gerenciamento de categoria do Ronildo. Vai lá, consulta, olha, né? Tem uma pequena degustação, né? Eu acho que de alguns vídeos. Sim. Eu fiz esse curso, é extraordinário. Natanael, da nossa equipe, também fez esse curso. E vai fazer uma diferença absurda aí na tua loja, pode ter certeza. Vai lá, vem aqui já na descrição e conhece o curso do Ronildo. Por quê? São questões, cara, que você fala. Poxa, uma coisa que serve para os dois lados, não é? Cara, 99% é cara da indústria, interessado em desenvolver negócio, se aprimorar ou fazer alguma coisa. Cadê a turma do varejo? Como é que eu vou exigir coisas desse cara se eu não conheço, se eu não me preparo? O comprador não se prepara, não tem uma área de gerenciamento de categoria. Hoje, aí o que está acontecendo com os grandes varejistas aí? Né? Através da experiência, obviamente, começam a ter áreas de gerenciamento de categoria, começam a ter áreas de trade marketing no varejo, né? Então, começam a se preocupar com questões, né, que às vezes você fala, pomba, será que é tão caro assim? Será que esse é realmente o problema? Ou é o meu mindset de eu não estar observando esse tipo de coisa como sendo relevante para o teu negócio? Educação é relevante para qualquer coisa, velho. Para qualquer coisa vai te servir, por menor que seja, sabe? Olha, aquele conteúdo, né? Pelo menos você tem a capacidade crítica de falar, isso aqui não serve para mim. Então, isso aqui, agora, vai tentando, que a hora você vai encontrar coisas legais que vão te ajudar no desenvolvimento do teu negócio. Então, a preocupação que eu tenho bastante com os varejistas são essas questões, né? De investir efetivamente, né, em formação de pessoas, não precisa ser coisa cara, velho. E curiosidade ali de ver o RP e tudo Pegando mais. esse gancho, Ronildo, assim, pela sua experiência, como é que você imagina assim, as tendências para o futuro assim, no varejo? O que você acha que... Porque a gente percebeu, por exemplo, a NRF ela tem uma coisa muito interessante, assim, né, Júnior? Porque na feira, né, a gente tem uma sensação ali de que tem coisas que são muito aplicáveis no dia a dia, certo? Mas o Congresso parece que é uma coisa mais futurista, né? Então, pela sua experiência, o que você tem acompanhado, o que você imagina assim, de inovação e coisas que podem fazer sentido? Eu acho que a gente está vivendo hoje em dia, né? Primeiro, um varejista hoje, o que eu percebo, né? O e-commerce está aí. Mas o e-commerce para venda de produtos de supermercado, por exemplo, alimentos e bebidas, é muito pequeno. Representa 2, 3% do negócio em geral. Cara, você precisa aprender. Entra nessa onda, faz... se a gente observar sites de empresas varejistas, supermercadistas que têm preparo para fazer e-commerce, aumentou, lógico que está aumentando. Mas tem uma oportunidade gigante em relação a isso. Eu não estou falando... É uma tendência? Lógico que é, cara. Lógico que é.
Então você precisa também surfar nessa onda dessa questão do e-commerce, que eu acho que é uma questão aí que a gente tem que olhar como uma tendência, né? Uma coisa que a gente não pode deixar escapar. Aplicativo. Aplicativo, venda por aplicativo. Então, entender os canais de venda. Por exemplo, aplicativo para farmácia, só na Pague Menos, a venda por aplicativo gerou mais de 300 milhões de reais de receita. Olha, interessante. Venda por aplicativo, velho. Eu tenho um aplicativo dentro do meu negócio? Não tenho. Tá vendendo, tem, mas está vendendo muito pouco. E aí começa. Não, esse negócio não dá dinheiro. E sempre é assim, né? Nunca dá nada, sempre é um processo. Então, às vezes, tem que ter aquele exercício, cara, que as coisas viram a chave, não é de uma hora para outra. Então, a gente falou aqui, o que eu acredito como tendência? Bom, você tem que acompanhar muito o comportamento de consumidor. Que canais que ele está comprando o teu produto. Ele compra por onde? E, com certeza, esse negócio vai evoluir ainda mais. Esse negócio vai evoluir ainda mais, né? Então, eu tenho que olhar essas questões dos canais disponíveis, compra pelo aplicativo, compra por e-commerce. Já pensou em fazer um live commerce dentro do meu varejo? Cara, está funcionando em diversos segmentos. Segmento de moda se ganha milhões. Por que eu não posso trabalhar esse tipo de coisa dentro de uma estratégia, dentro do meu negócio, num supermercado? Por que não funciona isso? Então, essas pequenas tendências da omnicanalidade são tendências, mas o que eu falo, a gente precisa ter um realismo, sabe? Que essas tendências você tem que pensar. Elas sempre tem algumas coisas que você vai fazendo algumas adaptações. Mas quando a pessoa conhece e estuda, omnicanalidade é muito importante. O que é omnicanalidade? É a integração virtuosa dos canais. Eu não trato os canais de uma forma isolada, né? Então, eu tenho que me preocupar numa série de aspectos aí. O aspecto da venda em si, o aspecto da comunicação com o meu cliente. Eu estou preocupado com as minhas redes sociais, da minha página do supermercado. Eu tenho uma interação com os caras bacana com o meu consumidor. Quanto tempo quando o cara entra ali para fazer uma reclamação, eu tenho que responder para ele que ele está ou não está com a razão, me desculpe, eu vou reparar essa situação. Eu tenho esse tipo de preocupação. Então, tudo isso, quando você olha, tendência de e-commerce, tendência de omnicanalidade, integração virtuosa dos canais, ele não quer saber por onde que ele vai comprar, ele quer ser bem atendido, velho. Às vezes eu quero ir na loja e às vezes eu quero que você venha entregar aqui na minha casa. Estou aqui no meu sofazão, gostoso, né? E eu não tenho e-commerce para poder atender esses caras. Então, isso é uma tendência também. E conhecer, usar dados para conhecer com muita profundidade. Está chegando a inteligência artificial aí, né? Começou em 2022, OpenAI, né? Você vai lá no chat GPT, você vê situações do arco da velha acontecendo, e isso para o varejo vai funcionar muito, muito. Esse processo a inteligência artificial atuando em diversos aspectos, em termos de previsão de vendas, em termos de interação com o cliente. Eu estou dando uma olhadinha nesse tipo de coisa. Estou me preparando para esse tipo de situação. Então, essas questões, essas tendências, eu preciso ficar ligado também que isso pode afetar o meu negócio. Se eu começar mais cedo, né, você pode ter mais vantagens. Como é que o cara de venda numa farmácia de aplicativo conseguiu esse faturamento? Foi assim. Foi assim que ele não apostou numa ideia, por vender medicamento por aplicativo e representar isso dentro de uma farmácia. Sabe, esse montante de 300... Porra, muita empresa não fatura esse tipo de coisa. E o cara faz venda por aplicativo. Então, todos esses detalhezinhos, eu tenho que estar acompanhando essas tendências para poder... Agora, tem muita sofisticação de tecnologia, que o pessoal valoriza e tudo mais, mas aí é um outro ponto. Você fazendo bem essa parte de digital, essa parte de gestão com tecnologia por trás, conhecendo o teu shopper e formando equipes boas, eu acho que você está num bom caminho, né, para poder fazer o desenvolvimento do teu negócio. Eu não acredito muito em soluções maravilhosas e modismos, né? Às vezes as ideias vêm com uma nova roupagem, né? Por isso que é interessante você realmente acompanhar e ver o que serve efetivamente para o meu negócio. Tem muita coisa legal vindo aí. Tem muita coisa legal vindo aí. Eu acho que essas questões aqui que eu mencionei são perfeitamente factíveis de eu estar desenvolvendo para o meu negócio, sim. Eu acho que é tudo muito, muito possível de se fazer.
sem grandes, né? Às vezes até botar um robô dentro da minha loja, né? Legal, que sai rodando por ali. Né? Hoje tem a dinâmica do self-checkout, né? Que o pessoal está questionando, né? Começou aquele movimento nos Estados Unidos. Tudo isso é aprendizado, velho. Você tem que ver o que é bom para você. De repente, um self-checkout numa região XYZ é legal, desafoga. Não é aquela, vou botar self-checkout em tudo quanto é lugar. Às vezes não faz sentido. Mas às vezes faz sentido numa situação específica. É isso que eu falo, é filtrar. Não é que você escuta alguma coisa, alguma tecnologia nova, ela pode ou não pode me servir e ela pode, dentro de um contexto também, que sofreu uma adaptação para dentro do teu negócio também. Agora, essas questões mais básicas, assim, você precisa fazer bem feito. Uma câmera para acompanhar com monitoramento de cliente dentro da minha loja é fundamental. Eu preciso, isso é uma prioridade para o meu negócio? Eu preciso discutir internamente. É uma prioridade? É uma prioridade. Então vamos investir nesse troço porque vai me trazer resultado imediato e é factível a gente implementar. E aí se começam as discussões. Esse assunto me lembra também do último podcast, né, que a gente fez com a Patrícia Quintiliano, que ela fala do 70-20-10, que você tem que ficar... É uma metodologia, né, que 70% é o core da sua loja, que você tem que se preocupar ali no dia a dia, que é o dia de hoje, no máximo amanhã. 20% ações que vão garantir que sua loja sobreviva Sim. no futuro e 10% é a inovação, né? Que eu posso usar de inovação na loja? E muitas vezes... a gente se preocupa no dia a dia 100% com o dia de hoje. Né? Exatamente. Então, assim, precisa pensar no dia de amanhã. Né? Então, Exatamente. Precisa estudar, precisa ver quais tecnologias são interessantes, precisa capacitar as pessoas, tirar um pouco elas da zona de conforto. Da zona de conforto, colocar ali, capacitar elas, enfim. E são coisas que vão garantir um amanhã melhor. Né? Exatamente. Aproveitando isso que você falou, Júnior, vamos pegar o Ronildo aqui agora. Capacitação. Você vai lá, Ronildo, dá pra gente ter um voucher lá de desconto para os ipconianos? Dá sim. Certo? Então, junto com o link para os cursos do Ronildo na Udemy, sim. Vai ter uma pressão especial lá para vocês se cadastrarem e fazer esse curso e trabalhar em cima disso que o Júnior falou, que é a capacitação. Acho que é bastante importante, né, gente? Como eu disse. Tem que investir um pouquinho de educação, né? O varejista às vezes peca, falo isso por questões... Tenho colegas varejistas que são varejistas e às vezes é bastante difícil nesse trabalho de convencimento, né? Mas a gente tem que acreditar, né, que esse comportamento vai mudar, né, e com certeza trazer resultado melhor aí para a empresa. Ronildo, e o livro? Podemos também? O livro pode, o livro está disponível, né? Gratuitamente aí para vocês, né? Então é um trabalho que eu fiz com bastante carinho também e eu acho que até uma grande profundidade, né? Ele traz profundidade aí esse livro porque eu tive que fazer uma pesquisa acadêmica forte, né? Não só para justificar isso, então pesquisei em várias escolas de negócio aí no mundo inteiro. Achar gerenciamento de categoria em Estados Unidos, Itália, o que esses caras fazem, o que deixam de fazer, o que você tem de pesquisa legal que poderia ser. Fiz um filtro, coloquei isso dentro do livro e desenvolvi um projeto, né? Mostrando, né, como é que eu fiz esse projeto, por exemplo, num supermercadista lá de Florianópolis, né? Na prática, esse cara era um mini mercado, né? Você tem aproximadamente... não chegava a 200 metros quadrados, um negócio assim bem pequenininho, onde você tinha um grande desafio de colocar diversas categorias, às vezes, num módulo, né? E aí a gente fala, será que dá para fazer alguma coisa para aprimorar? Bom, primeiro ponto, o varejista sempre vai ter limitação de espaço. Primeiro ponto, você vai começar um gerenciamento de categoria, qual é o teu espaço que você tem aqui para trabalhar? É X, meu amigo. Então não adianta você querer fazer coisas mirabolantes. Você tem que se adequar dentro daquilo que ele tem disponível. E a partir daí você fala, dá para fazer alguma coisa? Então, você olhando ali as profundidades do livro, os detalhes que estão ali, você vai identificar, dá e deu resultado. Então, a gente tem que acreditar nessas pequenas iniciativas, né? Porque você fala, a gente às vezes não valoriza essas pequenas questões. O cara levar
consumidor é ir lá buscar o produto que está meio perdido. Olha, a gente colocar o produto que eu não consigo achar, cada hora está num lugar, eu ter dificuldade de encontrar. Então, essas pequenas ações, né, e aí um pouco mais de técnica, obviamente, né, dentro desse processo de gerenciamento de categorias, né, você acreditar que você vai atingir resultado melhor, cara. Não tem jeito. Até para coisas mais sofisticadas, por exemplo, tem pesquisas falando, né, aquele processo de loja ideal, onde você faz todo um trabalho de ambientação de uma gôndola para um varejista. Né? Eu cheguei a fazer isso em pequeno e médio varejista, porque eu identifiquei a oportunidade, porque o pequeno e médio varejista, a gente está numa área que tem o perfil para o meu público. Ele está numa área nobre, às vezes não é uma grande rede. Né? Eu falei, puta, tá aí a oportunidade. Então vamos lá fazer um trabalho de ambientação de loja legal para ele, fazer um display assim, como a gente vê. Fazia todo um trabalho bacana, né, de destaque da categoria, né, de sinalização, de planogramação e tudo mais, utilização de materiais de merchandising e tudo mais, desenvolvimento de promoções. E, funcionou. Funcionou e funcionou muito bem. Então, acreditar. Eu só falo, você tem que acreditar, porque senão... É isso aí. Você deixa de viver. É isso aí. É isso aí. Estamos caminhando para o final. Bom, acho que hoje o podcast... Todos os episódios que nós fizemos foi super rico, né, Júnior? Foi uma avalanche de conhecimento. Hoje não foi diferente. Foi um grande prazer ter você aqui com a gente, Ronildo. Queria pedir para você compartilhar com a nossa comunidade de clientes, com o nosso time, sobre você, sobre os seus projetos, sobre o seu trabalho. Pô, bacana. Bom, hoje eu atuo como um consultor, né, na área de varejo. E também já fiz alguns projetos para os distribuidores também. Eu sou professor de cursos aí de pós-graduação. Já passei por algumas escolas e ainda atuo também em algumas escolas de negócio, como a Fundação Getúlio Vargas, a Fundação Dom Cabral e a FIA USP também. Eu sou um professor convidado, né, uma carreira que eu me trilhei muito mais também, uma coisa complementar que eu procurei fazer, saindo um pouquinho da minha vida de executivo, né? Eu atuei aí praticamente em torno de 28 anos como executivo, né? E depois veio essa questão, essa mudança de chave, né? De você atuar como consultor e atuar também como professor, né? Para você manter essa reciclagem aí para sempre estar eu acho que isso faz com que a gente viva, né? E conheça mais as coisas e possa ajudar as pessoas, né? De uma forma diferente, né? Não simplesmente... considerando a tua experiência, né? A tua experiência é muito importante, né? Mas você tem que ter um olhar, né, de buscar sempre coisas novas. Aí é isso que eu trilhei para mim. Então, gosto do que eu faço, né? Embora não seja um varejista, eu sempre trabalhei com varejistas, é uma coisa que me dá muito prazer. Gosto da área de vendas também, isso me motiva bastante, né, em poder auxiliar a enxergar coisas novas também. E tenho, né, desenvolvi alguns cursos online, né, coloquei ali de uma forma bem acessível na plataforma da Udemy. Não é porque eles são curtos que eles não têm uma profundidade necessária, né? As avaliações que a gente recebe são avaliações espontâneas, não tem nada ali que não seja, que partiu da cabeça da pessoa. Eu nunca faço isso por uma questão de ética mesmo. Quer fazer um comentário? Faça. Às vezes a gente estimula a fazer isso, mas faça realmente o que você vivenciou. Então, ali eu acho que são formas de você, né, adquirir uma experiência, né, em assuntos, né, que você sequer, de repente, precisa se aprofundar, que pode te ajudar no desenvolvimento do teu negócio ali. É isso aí. Sensacional. E aí, foi o seu primeiro podcast esse? Nesse formato, sim. E como foi? Tá sendo bom, tá? Foi muito bom. Eu acho que a integração foi boa aqui com vocês, né? Espero aí ter passado algumas informações que possam auxiliar, né? Fico à disposição para vocês e também para outras oportunidades que possam acontecer. As pessoas que estão assistindo a gente também possam interagir. Tem o meu perfil no LinkedIn lá e eu sempre gosto de responder, tá? Ninguém fica sem resposta, né? Como eu falo, que nem o militar, ninguém fica para trás. Vamos colocar o link do perfil do Ronildo no LinkedIn aqui também na descrição. Obrigado e foi um prazer estar aqui com vocês, tá? Muito bacana. Espero aí ter contribuído um pouquinho aí para a gente poder falar um pouquinho de varejo, né? Mostrar os desafios aí também. Contribuiu de um jeito extraordinário, assim.
Tenho certeza que vai impactar aí positivamente toda a nossa comunidade de clientes e muitos já vão colocar vários insights que você trouxe aqui em prática, tenho certeza. Se Deus quiser. Para isso que a gente está aqui nessa vida, né? Que as pessoas dividir conhecimento, aprender sempre e poder, sabe? A gente tem que... Generosidade gera generosidade. Esse é o meu mote. É isso aí. Do bem, né? Legal. Isso aí. E o que a gente nunca pode esquecer, Júnior? Assinar o canal, dar o like, o que mais? Faz o comentário aí também no Fazer chat. o comentário. Uma coisa legal, né? Fala de onde você tá, de qual cidade, qual estado, né? Qual é o nome do seu supermercado. E a gente quer agradecer profundamente por vocês estarem com a gente aqui, todo esse episódio muito legal com o professor Ronildo. Foi extraordinário. E você, supermercadista, se você precisa aí de um RP que vai te atender em todos os pilares de gestão no teu negócio, em finanças, em operações, comercial, pricing, clube, CRM, frente de caixa, contabilidade, né? Super importante. Agora a gente vem aí com muita força, com essa trazendo, né, processos contábeis para dentro da tua operação. Aliás, talvez esse seja o tema que vai encerrar a nossa temporada, né? Nossa primeira temporada. A gente vai trazer um convidado super especial aí para vocês para falar sobre outsourcing contábil, né? Bom, enfim, se você precisa de um RP que vai te atender em todos esses pilares, conta com a gente. Procura a Ipcom, entra nos nossos canais de atendimento, chama a gente pelo formulário do site, chama a gente pelo WhatsApp. A gente tem uma equipe extraordinária, como o Ronildo falou. A galera aqui brilha o olho, né? Pra gente te atender, fazer a diferença aí na sua loja. Né? A gente ama o que faz, tem um propósito muito poderoso pra gente tá junto com você, pegar na tua mão e participar desse desafio que é aí da tua loja. Então, é isso. Muito obrigado por estarem com a gente e até a próxima, pessoal. Um grande abraço. Até a próxima. Obrigado. Tchau.